Olá, Ricardo. Boa noite, Val, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos todos vocês. Houve uma pequena confusãozinha, mas estamos no ar. Hoje eu estou com... Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou a Valdrez, fisioterapeuta. Hoje eu estou com um convidado muito especial. A gente vai falar sobre o diabetes no dia a dia. Como saber lidar. E o meu convidado vai falar como ele lida com essas questões. Então, hoje, eu vou deixar que ele fale, ele explique no seu dia a dia como ele lida com essa questão do diabetes. Por favor, se apresente e fale um pouco dos seus projetos. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, Val. Boa noite, meu nome é Ricardo Araújo. Eu estou perto de um jubileu já, perto desse mês completo aniversário, e tenho 36 anos de diabetes tipo 1, né? Hum, Obrigado pela apresentação, Val. eu que agradeço, porque você vai dar realmente um exemplo aqui para as pessoas que têm diabetes. Apesar de ver você... Ricardo, com quantos anos você recebeu o diagnóstico de diabetes? Foi no ano de 1990, eu tinha 13 anos. Esse ano eu completei 36, o ano passado, né? Esse ano eu vou completar 37 anos de diabetes. É, então, como foi para você, assim, criança, receber esse diagnóstico? Como você como você lidou com tudo isso? Se adaptou com tudo isso? Olha, foi uma grande surpresa, né? A gente tinha pouquíssima informação na década de 90, né? A primeiro momento, quando você era diagnosticado com diabetes, o diagnóstico era que você não podia mais comer açúcar, né? Então, naquele primeiro momento, foi um baque, foi um choque. Hum. Mas com o passar do tempo, recebendo informação, a gente foi entendendo toda a parte de controle e toda a parte do tratamento. Ricardo, e como você lida no dia a dia com essa questão do diabetes, com a sua glicemia? O tratamento evoluiu muito, né, Val? O tratamento evoluiu muito, sabe? Esse ano nós temos aí 105 anos da descoberta da insulina e nos últimos anos teve uma evolução muito grande dos medicamentos, né? A gente tem medicamentos já análogos que melhoraram muito a qualidade de vida dos diabéticos e, na verdade, eu lido é mais um controle que a gente tem que fazer no dia a dia, né? Medindo glicemia, verificando a quantidade que você está consumindo de alimento, né? O tipo de alimento que você está consumindo, se é um carboidrato, se é uma gordura, se é uma proteína, e ajustando as doses de insulina, né? Que o diabetes tipo 1, ele necessita da insulina, né? O pâncreas dele não produz insulina. Gente, eu estou falando, o meu convidado, ele é um atleta. Ele fez uma maratona, ultramaratonista, 236 quilômetros. E ele é o terceiro diabético que tem a honra de receber o cálice das mãos da segunda diabética, que é a Mônica Otero. Como você explicar isso com todas essas questões que você passou? Essa foi uma jornada incrível, Val. É uma prova que acontece aqui no Brasil, no sul de Minas, né? Na Serra da Mantiqueira. Uma prova que chama Brasil 135. E quando você cumpre algumas etapas dessa prova, né? Hum. Você é homenageado, é condecorado com um troféu, um cálice, né? E eu fui, como você disse, eu fui o terceiro diabético a concluir nessa jornada. E por coincidência eu recebi o troféu da Mônica Otero, que havia sido a segunda que concluiu esse desafio. Esse desafio é uma prova que tem 217 quilômetros, né? E sobe uma altimetria de mais de 6 mil metros. Então, fazer todo esse percurso, controlando a glicemia, foi um grande desafio. Depois eu quero que você fale sobre a insulina bomba que você usa.
Ô, Ricardo, qual o plano de ação para evitar a hipoglicemia durante essa boa caminhada aí que você fez? Poxa, perfeito, Val. Tanto nas provas, como no dia a dia, né? É importantíssimo para evitar a hipoglicemia você, antes de uma atividade, saber o quanto de insulina você tem ativa no seu corpo, né? O tipo de insulina. E se você vai fazer uma atividade física, saber, de repente, o tempo que é de duração. Hum, E ter sempre, na verdade, um carboidrato de rápida absorção para, se ocorrer uma glicemia, você fazer a correção de uma forma, uma correção de uma forma correta, né? Um termo redundante, mas é você fazer uma correção e não exagerar no consumo de carboidrato. Porque quando você tem o sintoma de uma hipoglicemia, você fica meio que alucinado para poder sair daquela zona de mal-estar, né? E acaba hum. consumindo muito carboidrato. Eita, mãe do céu. Então, quando você percebe quando não está bem, você já tem algumas coisinhas, um salgado, um doce sempre com você, é isso? Isso, normalmente é uma porção que tenha assim, bastante não, o ideal é 15 gramas de carboidrato, né? Então, isso de um carboidrato rápido. Normalmente a gente procura corrigir com um copo de refrigerante normal, uma colher de sopa de mel, um copo de suco de laranja, né? São carboidratos de rápida absorção, né? Uma rapadura, Hum. né? Tentar mensurar aí uma quantidade de 15 gramas é o ideal. Ô, Ricardo, sempre a gente ouve falar que quem tem diabetes, controle da glicemia, sempre fazendo os exames, e também atividade física e principalmente alimentação. Como é a sua alimentação no dia a dia? Assim, normalmente eu tento fazer uma alimentação equilibrada, né? É, Não é nem 8 e nem 80. A gente acaba. Ou seja, é equilibrado. Eu acabo comendo de tudo, né? Porém, o cuidado maior é fazer essa medição da quantidade de carboidrato que você está consumindo, é, se tem gordura, se tem proteína, né? E em função disso, a gente faz a dosagem de insulina que a gente precisa para aquele tipo de alimento, né? Mas assim, não é 8 ou 80. Eu consumo, de repente, aquele doce, às vezes que eu estou com vontade, e faço a contagem de carboidrato. Isso não é uma rotina, né? Não é uma regra, mas às vezes a gente pode fazendo uma contagem de carboidrato, isso é possível e de uma forma saudável. Ricardo, quando você, em que período, em que ano aconteceu de abrir aquela chavinha, de fazer a mudança? Porque antes você era uma criança bem gordinha, a criança não tinha, era preguiçosinha, não fazia atividade nenhuma. Como tudo isso comentou? Como tudo isso aconteceu? Explica para as pessoas, por favor. Poxa, perfeito, Val. Quando criança, ou seja, eu era obeso, né? Era uma criança bem gordinha, como você comentou, né? E depois, com a descoberta do diabetes, eu acabei perdendo muito peso, porque o diabetes descontrolado faz com que você acaba perdendo muito peso, né? E depois veio a adolescência, o meu peso acabou ficando ali estável, consegui equilibrar, o controle melhorou muito, né? Porém, com o passar dos anos, a vida adulta, tudo, você começa a desregrar, né? O controle acabou não ficando tão preciso, né? Com tanta qualidade, e eu comecei a ganhar peso. Tanto é que eu cheguei muito próximo aos 3 dígitos, a pesar quase 100 quilos, mais de 90. E foi nesse momento em que, incentivado pela minha esposa, a gente começou a caminhar, né, a tentar fazer alguns trotes, tudo, e foi aí que entrou a atividade física na minha vida. Gente, a Iris, a esposa dele, tudo começou na lua de mel. Eles foram viajar, tudo numa boa, comidas, caipirinha. Eu achei engraçado muito nesse livro ele falando, né?
E aí, a Iris olhou para ele e falou, agora vamos andar na esteira. Aí ele falou, andar na esteira, estamos Hum. passeando. É isso? Termina essa história, Ricardo. Não, exatamente assim. Só uma correção. Na verdade, foi foi em férias, se eu não me engano, no ano de 2010 ou 2011, algo do tipo. Nós estávamos em Natal, né? Hum, Nós já éramos casados, tudo, mas foi numas férias em 2010 e estávamos em Natal. Aí, ou seja, com os excessos de estar viajando, tudo, em determinado momento nós estávamos acima do peso e ela falou, Ricardo, vamos para academia, vamos caminhar. Eu falei, poxa, a gente aqui aproveitando férias e é o momento de caminhar, mas foi uma virada de chave. Nesse momento eu tentei caminhar, ou seja, subir na esteira na verdade tentei trotar, né? Achava que era normal, né? Sempre fazia isso quando era criança, mas os anos passaram, né? E a gente percebe que não é bem assim. E foi onde virou a chave. ai, essa Iris, parabéns, dona Iris. Ô, Ricardo, quando você faz assim um tipo de uma corrida de 6, 10, 15, até a mais, qual o papel da equipe e do apoio dos treinadores? Que são, assim, é um conjunto, né? É um multidisciplinar, também a família dando apoio, que isso é muito importante para a gente ficar um pouco mais despreocupado. Como é esse tema com você? Essa, Não, olha, o apoio ele é fundamental, Val. Eu costumo dizer que ninguém faz nada sozinho, né? E desde o apoio aqui da base, né? O apoio da minha esposa, da minha filha, né? E os anjos da guarda que estão juntos na prova, sabe? Que são a equipe de apoio, né? Que faz toda a logística, que cuida do atleta, né? O apoio, na verdade, eles são os olhos lúcidos do atleta, porque chega um determinado momento em que o atleta já não tem mais a lucidez. E, hum, e a equipe de apoio é quem, na verdade, acaba virando o anjo daquele atleta, né? Suportando e dando todo o respaldo para que tudo ocorra bem. Então, é de extrema importância. E é tão difícil, ou se bobear, até mais difícil do que o atleta, porque o apoio ele tem que abdicar, sabe, de todo o conforto que ele poderia estar na hum. casa dele, em algum cenário, para estar, ou seja, suportando aquele atleta que está numa prova. E quando a gente fala suportar, é uma jornada de muitas horas, né? Que nem essa que você citou, os 235 quilômetros da UAI, a gente ficou por mais de 55 horas na prova, né? Então, são Eita. 2 dias, né, de apoio. Ricardo, me fala no momento que você chegou nos 137 quilômetros. O que aconteceu? Fala pra gente. Acho que você já estava naquele limite do limite, né? Comenta pra gente o que aconteceu. Val, por favor, repete, eu não entendi a Eu pergunta. estou Eu falando só, quando. só te interrompendo, me desculpa. Eu vi uma pergunta aqui da Hora Ventura. Hum, Como foi o meu início, nas corridas, né? hum, Se eu já praticava. boa. Ora, então, eu comecei devido ao sobrepeso, né? Foi assim, quando criança a gente sempre era ativo, sempre se mexia, né? Porém, o meu start com as corridas foi no ano de 2010 ou 2011. Foi nessas férias que, como eu disse, quando a gente voltou de férias, eu já me matriculei na academia, que eu treino até hoje, Academia Henry, e, e comecei a andar na esteira, a correr, a trotar, até que eu me inscrevi numa corrida de 5 quilômetros. Aí fiz a corrida de 5 quilômetros, veio o segundo desafio. Você vai aumentando o objetivo, né? Aí o meu objetivo foi fazer uma corrida de 10. Aí depois veio uma corrida que tem aqui em São Paulo, uma das mais famosas Mas, do Brasil, a São Silvestre. E assim foi caminhando. Sempre o objetivo, a gente sempre vai querendo subir um degrau a mais, né? E não foi diferente até essa jornada dos 235 quilômetros da Ultra dos Anjos. agora me fale um pouco sobre
Porque você passou nessa corrida que você fez, a última vez agora, você passou por lugares lindos, de muita fé. E o Brasil 135 comenta o que aconteceu com a sua insulina, com o cansaço, com os. Fala você, Ricardo. A Brasil 135 é uma prova incrível, né? Ela tem esse nome de Brasil 135, que significa que são 135 milhas, né? E convertendo para a nossa unidade aqui métrica, são 217 quilômetros. E ela ocorre no sul de Minas também, na Serra da Mantiqueira, percorrendo o caminho da fé. O caminho da fé é um caminho que sai de alguns ramais, mas o original ele começou saindo de Águas da Prata até a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Então é um cenário maravilhoso. Você passa por diversas cidades assim encantadoras, de simplicidade, de terra batida, onde você está em contato com a natureza, está em contato com ou seja, com a sua espiritualidade o tempo todo, né? Independente de crenças religiosas, você está sempre em contato com algo superior. E foi incrível, ou seja, foi um momento de controle o tempo todo, né? A gente sempre está monitorando a glicemia, sempre controlando, consumindo algum alimento de tempos em tempos. No meu caso, eu procuro consumir algo a cada 30, 40 minutos, né? Chega um determinado momento em que você fica saturado, mas aí você tem que equilibrar com líquidos isotônicos, né? É isso. Ricardo, o diabético geralmente tem alguns probleminha com os pés. Durante esse percurso que você fez, 2 dias e meio, aconteceu algo com você, com seus pezinhos? Eu sofro muito com os pés, Val. É uma característica do diabetes o ressecamento, né, da pele, né, e não é diferente com os pés. E eu sempre tive os pés ressecados. E em atividades, né, de longa distância, né, nas provas acima de 42 quilômetros, pelo aquecimento do asfalto, tudo, normalmente eu tenho bolhas na região dos dedos. Então, é algo que, por mais que eu tente prevenir, sabe, fazer bandagem nos pés, passar algum antiatrito, vaselina, hipoglose, enfim, eu já testei mais de uma dezena de cenários, mas é quase que inevitável sofrer com bolhas. E não foi diferente em uma das jornadas da Brasil 135, na UAI, e teve uma etapa que eu tive que tomar uma atitude extrema, sabe? Assim, normalmente eu tento drenar as bolhas, assim, algumas pessoas não recomendam, mas para mim é o que melhor se encaixa. Eu levo a mesma seringa, quer dizer, seringas que eu levo para correção de glicemia quando é preciso, né? Que eu levo sempre a minha insulina reserva, sempre seringas. Eu uso essa seringa para drenar as bolhas, né? Eu retiro o líquido, faço alguma bandagem e é a forma que eu fico mais confortável. É dessa forma que a gente acaba lidando, né? É um dos desafios dessas jornadas, né? Esses impactos mecânicos. E olha que você tem todo esse cuidado, né? Ricardo, como você tem, assim, qual o papel, não, como você equilibra, como você acabou de falar. Ricardo, me fala um pouco sobre janeiro de 2023, 217 quilômetros em quarteto. O que significa isso? Ah, legal. É uma das etapas da Brasil 135. Poxa, eu vou até mostrar. E eu acho que eu meio que adivinhei, ó. Esse é o caso que você comentou, né? Ele está aqui. E, ou seja, ele é composto de 4 medalhas, e cada medalha, na verdade, foi uma das etapas. Então, é uma prova que você tem que cumprir ela em quarteto, ou seja, fazer a distância dos 217 quilômetros a 135 milhas em 4 atletas, até 4 atletas. Você tem que fazer essa prova em uma dupla, em 2 atletas, dividindo. E você tem que fazer 135 quilômetros e depois uma etapa de 217. Em 2023, quando eu fiz em quarteto, ou seja, era eu e mais 3 atletas, né? Onde nós dividimos
essa distância e fizemos o revezamento, né? E o revezamento, a equipe decide como será feito. Se é por distância, se é por tempo, né? Existe um momento em que o atleta não está bem e ele pula a vez dele. É isso, mas assim, além do esforço físico, existe todo a questão de relacionamento, né? Quatro pessoas, são quatro ideologias diferentes, são quatro pensamentos diferentes. Às vezes você quer tomar água, outra pessoa quer tomar café, né? Ah, Equilibrar todos esses cenários acaba sendo também um desafio na prova, né? Tem todo esse contexto. nossa, você falando, eu deixo você falar, Ricardo, porque a sua experiência aqui. Gente, o livro do. Ele tem um livro, esse livro, ó. Sabe aquele sonho lá? Lá? Desiste não. Aqui, ó. Gente, a literatura desse livro é maravilhoso. Tem muitas coisas muito legais. Eu não posso dar muito spoiler aqui. Se você quisesse. Como faz para pegar, comprar esse livrinho maravilhoso, Ricardo? O livro, ele tá, a editora, quem publicou, a editora Momento Saúde, o livro está da Momento Saúde. E, poxa, realmente jogar com pets para baixo, mas o livro está muito bacana. Eu conto a história dessas, assim, o foco realmente era contar a história dos 235 quilômetros da UAI, mas eu conto todo o decorrer, como a gente está conversando aqui, sabe, a minha descoberta com diabetes, a minha infância, a primeira corrida, até chegar nos 235 quilômetros da Ultra dos Anjos, né? Eu falo bastante UAI, é uma abreviação de Ultra dos Anjos Internacional. Que coisa. Ô, Ricardo, outra coisa. Quando você começou a fazer essa corrida, participar dessa das maratonas, o que aconteceu? Você fala também que drenou tudo, as bolhas nos dedinhos, tudo. Fora isso, voltando aqui um pouquinho a mais, fora isso, como é que é a sua visão? Porque o diabetes, as pernas também, tem gente que fica com as perninhas com assadura. A visão, a sua, é tudo bem no sentido, você não tem problema nenhum com a sua visão? Poxa, Val, isso é importantíssimo a gente relatar. O diabetes é uma doença que ela ataca os microvasos, né? E as periferias do organismo, né? Por exemplo, as partes extremas, como os pés, pode causar impotência, né? Toda a parte extrema, a visão é um ponto crítico, né? A gente vê muito caso de diabéticos sofrendo o corte de alguns membros, né, pelo mau controle, porque o diabetes ele acaba atacando os microvasos e acaba o sangue acaba não chegando de forma eficiente e muitas vezes ocorre essa perda de sensibilidade nas partes extremas, né? Com as vistas, né? Eu sou míope e tudo, mas não é relacionado ao diabetes, é algo que é uma correção que eu preciso fazer de miopia mesmo, não enxergo de longe, né, o caso do míope. Porém, o diabético ele tem que tomar muito cuidado com o fundo de olho, né? Porque tem os microvasos. Então, anualmente, nós temos que fazer o check-up, né? De fundo de olho, tudo, para caso ocorra algum desvio, algum índice que esteja fora dos padrões, isso já seja corrigido, né? Porque é algo muito silencioso, né? E você só vai perceber, se você não prevenir, você só vai perceber quando estiver muito avançado. E assim também é com os pés, né? Sabe? A inspeção, a vistoria no banho é fundamental, sabe? Porque você sempre olhe o seu pé, sempre hidrate, né? Pós-banho, antes de dormir, com um creme hidratante, para sempre observando para ver se não tem algum machucado, alguma coisa, porque é de extrema importância essa prevenção e esses cuidados. Isso que você falou realmente é muito importante, porque a prevenção primária, gente, é a melhor coisa a fazer. Eu digo como um fisioterapeuta, e eu tenho o meu espaço, eu lido com gente assim. O papel da fisioterapeuta em prevenção primária é muito importante.
Porque é claro que o paciente pode para a gente com aquela queixa, mas a partir do momento que o paciente chega no seu consultório, você já tem que observar a pisada, ver se ele eleva o pé, ver como é que está o peso a gravidade dele, que geralmente a tendência é vir para frente. É um conjunto, é global. A gente tem que dar uma olhada global. É claro que vamos dar atenção na queixa principal dele, mas é global. E outra coisa, tem o quê? Biomecânica, tem musculatura, tem o fortalecimento, é muita coisa, gente. E se você fizer a prevenção, o que é a prevenção? É o que o Ricardo acabou de falar. Observar tudo isso. Cuida do seu corpo com carinho, com amor. Isso que é importante. Para evitar feridas, para evitar uma úlcera, para evitar principalmente amputação. O que mais tem. E o número é alto, gente. A visão também, a visão, tudo qualidade de vida. É um conjunto. Isso que é muito importante, Ricardo. Você falou secar os dedos dos pezinhos não com a toalha úmida, com a toalha seca. Não adianta deixar os dedos úmidos, porque ali vai deixando e aquela pele. Eu vejo os pés com rachaduras e vão deixando, deixando. Quem é diabético, quando tem uma feridinha, gente, e é complicado. Então, vamos ter todo esse cuidado. Ricardo, você também participa de um grupo de diabéticos com o Emerson, não é isso? Fala um pouco sobre esse grupo. Ou seja, o Emerson Bizan, ele é o diretor da assessoria esportiva a Nova Equipe, né? E, por coincidência, ele é diabético tipo 1 também, e é o meu treinador. É a assessoria com que eu treino, né? Tem atletas que têm diabetes e a grande maioria não, né? Mas acaba sendo um ponto de encontro de atletas diabéticos nessa assessoria esportiva. Ô, Ricardo, quando a criança também é diabética, você também a criança será nesse grupo? Vocês têm criança? O Emerson também, ele orienta que a criança deve fazer esporte? Também pode? Sim, sim, poxa, na verdade é vida normal, né? A gente fala, poxa, é vida normal, né? Na equipe não temos assim, temos adolescentes, né? Mas crianças não, crianças não fazendo corrida, tudo, mas é recomendado sempre, ou seja, controlando, fazendo controle, né? No caso, quando é criança, os pais estão sempre perto, fazendo toda essa verificação, né? De Hum. antes, de saber o quanto de insulina tem ativa, de ter o que a gente fala um carboidrato rápido ali, né? Se for dar uma volta, se for fazer uma caminhada, né? Ou seja, são os cuidados que todo diabético tem que tomar todos os dias, independente de estar fazendo atividade física ou não. Ô, Ricardo, a jornada e a conquista são compartilhados com amigos? Sempre, sempre, ou seja, é aquilo que eu falei dos apoios, né? Você nunca faz nada sozinho, você nunca faz nada sozinho e eu adoro, e é muito importante você ter esse apoio, os amigos ao seu lado, sempre é compartilhado. Mas, Ricardo, chega um período durante o percurso, você está com a cabeça tranquila? Como assim? É um misto, né, Val? É um misto, assim. A cabeça muitas vezes está tranquila, né? É assim, em uma outra maratona, a gente tem uma frase que a gente costuma dizer que você nasce e morre diversas vezes, né? É uma prova muito longa, uma jornada muito longa, que dura dias. Então, no momento inicial, tá tudo bem. Mas aí passou 1, 2 horas, pode ser que você esteja sofrendo. E é o momento muitas vezes em que, apesar do corpo estar sofrendo, né, quem te leva é a cabeça, né? A cabeça que acaba levando, e por isso que ela é o ponto principal. Ela precisa estar firme e forte
para você conseguir suportar todos esses desafios e esses obstáculos. Então, assim, é um misto, Val, é um misto. Tem momentos em que a cabeça quer te sabotar, né? Isso seja Hum. uma maratona, seja num treino de 1 hora, tem momentos em que deu 10 minutos e ela fala, poxa, você está cansado, para. Mas muitas vezes dá para você continuar. Então, estar com a cabeça firme e preparada é uma das etapas do treinamento. Então, quando chegou nos 170 quilômetros, você falou, agora é sério, vou em frente. É É, isso? porque essa prova eu fui fazendo degrau por degrau, né? Eu comecei ela no ano de 2018. Ou seja, no ano de 2018 eu fiz uma primeira distância, que foram 65 quilômetros. Aí no ano seguinte, 19, eu fiz 95 quilômetros. Aí veio a pandemia, né, 2020 e 2021. Aí em 2022 eu fiz 135 quilômetros. 2023 eu fiz 170. Eita, é. Aí faltava a última distância, que era os 235, né? Por isso que eu falo, poxa, agora é para valer, agora ficou sério. Aí no ano de 2024 eu me inscrevi para os 235, fui para a prova, né? Mas nem só de flores a gente vive, teve adversidades e eu abandonei a prova mais ou menos com 100 quilômetros, né? Na cidade de. Poxa, a memória tá me castigando. Mas é no quilômetro 100. E o ano passado eu voltei para a prova, novamente nos 235, e graças a Deus deu tudo certo. Ricardo, para tudo isso tem que treinar constantemente. Treinar, se observar, é um conjunto. Aí eu te pergunto, Ricardo, e o tempo para a família, para o trabalho, que você tem um trabalho excelente, tem uma família linda, dá tempo? Então, esse equilíbrio, equilibrar esses pratos é mais um dos desafios, né? Porque, assim, é vida normal, né? Ou seja, eu trabalho numa empresa corporativa, tenho todos os meus afazeres aqui em casa, né? Sim. Esposa, filha, tem os cachorros, enfim, tem todos os cuidados. E a atividade esportiva é mais, por isso que assim acaba sendo o prazer, né? Não pode ser a obrigação de, né? A gente faz com o prazer, né? E isso acaba sendo gostoso, porque quando a partir do momento que aquilo vira uma cobrança de como, a palavra obrigação acho que eu não coloquei bem. Na verdade, quando passa a ser aquela cobrança de competição, eu quis colocar competição, Hum. ser prazeroso, né? Então eu gosto de estar me divertindo. Eu vou para as provas para me divertir. O desafio é comigo mesmo, né? Eu não é o atleta que está na minha frente, né? E na verdade em uma outra maratona é muito diferente. Em uma outra maratona todos estão se ajudando. Você nunca está sozinho. Então esse é o grande legado também. Você sempre está com equipe de apoio, ou apoiando outros atletas, ou sendo apoiado, acaba formando uma comunidade muito prazerosa e gratificante. E equilibrar esses prazos, ou seja, é fundamental, né? O trabalho é a base de tudo, né? O trabalho, a família. Família, né? Amigos também precisa, né? Eita, Ricardo, é muito. Ricardo, se você quiser falar sobre algo que eu não te perguntei, por favor, eu deixo você falar. Tá gostoso de estar ouvindo você falar. Poxa, a mensagem que eu gostaria de estar passando é que com diabetes nós podemos, né? Ou seja, realizando um controle, verificando a glicemia, medindo, antes de iniciar uma atividade, sabe? Acompanhado tendo acompanhamento médico de um profissional, sabendo a atividade, o tempo que você vai se expor à atividade física, levar um carboidrato de rápido Planejamento, né, Ricardo? planejamento, exatamente, não é simplesmente sair na sorte, não. É fazer a medição, fazer o controle da glicemia, saber o quanto você tem de insulina no seu organismo, né?
quanto tempo você vai ficar fora, o quanto você vai se exercitar e ter ali um carboidrato, né, para caso aconteça alguma eventualidade, você fazer a correção da forma adequada o mais rápido possível. Entendi. Ricardo, com essas informações que você tem, assim que eu acho muito importante, como eu também sou da área, eu sou da área da saúde, quanto mais você que está assistindo, passe essas informações para frente. Talvez você não tenha diabetes, mas tem sua mãe, tem seu irmão, tem sua vizinha. Passe essa informação para frente. Isso é prevenção, gente. É prevenção. Tem que plantar aqui para colher aqui coisas boas. Isso que é importante. Principalmente o diabético, que é silencioso, e o número de diabético no Brasil é muito alto. Não só o diabetes, como também amputação, gente. É muito alto. Então, vamos fazer a prevenção. No posto de saúde. Gente, no posto de saúde, é claro que demora às vezes, mas lá tem muita coisa boa. Tem palestras, tem para fazer sempre os exames, tem grupos que conversam, sabe? Discute sobre o assunto. Isso é informação. Quanto mais informação você tiver, você vai evitando, gente. Isso que é importante. Né, Ricardo? Verdade, prevenir sempre, independente da comodidade que a pessoa tem, prevenir é sempre muito melhor do que remediar, né? E com diabetes não é diferente. A gente tem que estar sempre prevenindo, sempre. Não é 8 ou 80, mas é sempre procurando o melhor controle, né? Porque isso vai diminuir muito as possibilidades aí de que você tenha contratempos no futuro, né? Isso mesmo. Gente, é o seguinte, tá terminando o nosso tempo, Ri. Eu tenho um canal, agora eu tenho um canal no YouTube, justamente para dar informações para vocês. E justamente no canal que eu criei agora, é para levar informações com gente especial no assunto. Principalmente eu fiz uma entrevista com o doutor Marcelo. Muito obrigada, doutor Marcelo. Gente, sobre diabetes, uma entrevista maravilhosa. Vê lá no canal. E outra, se vocês tiverem dúvida, pode mandar pergunta para mim ou para o Ricardo, que eu envio para ele. Se for para eu responder, eu respondo. É assim, e passe essa informação para frente. Isso que é importante. Ricardo, e outra, gente, o Ricardo, ele é ultramaratonista, campeão, o terceiro do Brasil. Só que ele começou gradativamente. Você viu que foi tudo. No começo teve uns perrengues aí, né? Teve uns perrengues, mas aí foi levando, aí chegou a equipe maravilhosa, e hoje ele é campeão ultramaratonista. Ricardo, mas Val, eu não entendi a sua última eu frase. sei, as suas crianças latiram, mas não tem São, problema. são Eu os também tenho duas moças também. ou seja, eu tenho três filhos, na verdade. Tenho a Júlia, que está em Belo Horizonte, e tenho dois filhos de quatro patas aqui, que estão no livro, né? Fazem parte Sim, do livro. E ela veio aqui já reclamar, já veio aqui reclamar. E Val, e só aproveitando aqui, só para não deixar, a Hora Aventura me perguntou a questão de assaduras. Ora, no começo, e sempre acaba acontecendo, sabe? Além das bolhas, né? Acaba acontecendo assaduras, mas o que acontece durante os treinos, né? Principalmente dos treinos em que a gente tem todo o conforto ali de estar testando o material, né? Eu acabei identificando as roupas, né? Que não me incomodavam, né? Então é exatamente esses materiais, essas roupas, que normalmente a gente acaba utilizando nos treinos longos, né? Mais longos, nas provas. E mais assim, né? Essa questão de assaduras é muito relacionado ao material, às vezes o algodão, né? Que retém muito a umidade. Por exemplo, nessa questão das pernas,
normalmente o antiatrito acaba para a maioria das pessoas funcionando. É uma questão de testar realmente, né? E acertar o material que melhor se encaixa, a questão da costura, às vezes pode pegar uma costura na região da virilha, alguma coisa do tipo, né? Então a gente acaba testando, fazendo todos esses testes durante os treinos, para que na prova, né, não seja Hum. uma das variáveis que venham nos atrapalhar. Ah, aqui eu tenho aqui uns recadinhos também do Emerson Bizan, esporte individual mais coletivo que existe. Parabéns, eu não tenho dúvida. Com esse livro aqui, ó, não tenho dúvida, viu, Emerson? Ele tá falando. E a Mônica, ultramaratonista dos bons. É isso mesmo, Mônica. Não, pelo conteúdo que tem nesse livro, Mônica, pelo amor de Deus, eu não tenho dúvida. Gente, Ricardo, mais algo que você queira fazer? Você quer deixar o seu e-mail, aonde pode obter esse livro, que é muito, gente, é muito importante. Você pretende fazer palestra nas escolas para orientar também essas crianças, Ricardo? Porque Sim. o número de diabetes para criança, gente do céu, é muito rápido. Ih, nosso tempo está acabando. Fala, Ricardo. Poxa, Val, obrigado pela oportunidade, né? Quero agradecer a oportunidade de estar conversando com você. Eu vou deixar aqui meu Instagram, né? Meu Instagram é Ricardo, underline, aquele tracinho embaixo, Araújo 76. 76 já entrega a idade. É, poxa, qualquer dúvida em relação ao diabetes, se eu não souber responder, de repente eu encaminho para mim, endocrinologista, para os educadores em diabetes, o Emerson Bizan, que está aqui, que é o meu treinador, um educador em diabetes, né? E é o meu malvado favorito que me colocou É nessa. verdade. A Mônica Otero também, que está aqui, foi ela quem me entregou o cálice, que é a segunda diabética. O Emerson foi o primeiro, diabético tipo 1, a Mônica também foi a segunda a receber o cálice. Poxa, é um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. Mônica, nossa, foi você, hein, rapaz? Eu tô vendo ela aqui, a Mônica que entregou o cálice para vocês. Gente, parabéns para todos vocês dessa equipe aí maravilhosa que é do Emerson Bizan. E se tiverem dúvida, podem deixar que eu também respondo. E por hoje, eu só tenho que te agradecer por toda essa sua bondade de falar o que aconteceu com você, explicar sobre o diabetes. Ricardo, muito obrigada. Gente, boa noite e bom descanso para vocês. Passe essas informações para frente, gente. Isso é muito importante. E eu desejo, Ricardo, que você faça bastante palestra. Isso é muito importante. Legal, Val. Poxa, eu não respondi sua pergunta, e só para a gente finalizar. Sim, poxa, tá no projeto e de repente multiplicar cada vez mais essa informação, sabe? O Brasil, ele a gente fala, é um continente, é um país continente, e quanto mais a gente multiplicar essa informação e levar que com diabetes nós podemos, é uma questão de controle, é um velocímetro a mais que nós temos que monitorar Sim, e tentar prevenir ao máximo as enfermidades e as complicações aí do futuro. tá bom. Gente, mais uma vez, boa noite e muito obrigada, Ricardo. Obrigado, Val. Até mais. Até mais.